Pessoal, nessa sétima parte da aula de reprodução, nós vamos falar de algumas outras observações que são importantes para o seu manejo reprodutivo, além do próprio manejo reprodutivo que a gente falou na sexta parte. Então, muita atenção a essas informações que a gente vai passar nesse vídeo. Bom, embora a gente vai falar bastante sobre manejo geral da granja depois, e a gente vai repetir alguma dessas informações que eu vou apresentar, é sempre muito importante eu controlar tudo através de uma agenda ou outro instrumento parecido. Olha só, eu recomendo uma agenda porque é muito fácil você ali acessar no seu dia a dia, pode deixar em cima da mesa, e a partir do momento que você chega e consulta essa agenda, você sabe tudo que você tem que fazer num dia, tá? Então, o manejo reprodutivo também tem que estar anotado nessa agenda. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que vocês fizessem a monta ou inseminação no dia 7 de outubro aqui, ok? Aí você já vai apontar nessa agenda o dia que você vai ter que fazer a palpação ventral, que daria 19 de outubro, ou seja, 12 dias depois, ok? Então, no dia 19, você chegaria na granja, pegaria essa agenda e já consultaria. Eu tenho que fazer palpação nas coelhas número tal, tal, tal. E isso favorece o seu manejo, agiliza muito. Bom, o que desse positivo eu anotaria aqui, ok? Anotaria na agenda, obviamente, mas também eu já poderia colocar esse prendedor. O que esse prendedor vai me sinalizar? Tá? Essa pinça, o que ela vai me sinalizar? Olha só, vai sinalizar que aquela matriz está prenha e, portanto, tem que receber uma maior quantidade de ração ou ração à vontade. O que eu tenho indicado é, você determinou que a matriz está prenha, então, meu amigo, ração à vontade. No passado, a gente indicava ração à vontade a partir do 20º dia de gestação, mas a gente percebeu que é necessário que essa matriz, assim que já se detecta a sua gestação, a gente já coloca a ração à vontade, até mesmo tá, para ela criar um pouco de reserva de gordura corporal, que vai ser muito importante no processo reprodutivo dela. Então, ração à vontade. Bom, e obviamente que você vai apontar nessa agenda o dia de colocar ninho, que vai ser dia 3 do 11. Então, no dia 3 do 11, já vai estar marcado ali, você chegaria no dia 3 do 11, já veria que existem essas coelhas aí para você colocar ninho, entendeu? Isso facilita muito a tua vida, o teu controle reprodutivo, ok? Bom, vamos chamar a atenção também, que é óbvio, que se no dia da palpação você detecta que essa matriz está vazia, você já anota o número dessa matriz no dia que você vai cruzar o próximo lote, ok? E é claro que isso aí vai depender do seu intervalo entre partos que você vai adotar, mas vejam que isso facilita demais o seu manejo reprodutivo, tá? Numa granja corte, onde a gente tem muitos animais ali sendo cruzados, isso aí vai ser essencial para você otimizar tudo, otimizar o seu manejo, a sua logística, o seu funcionamento aí na granja, ok? Bom, outra informação muito importante aqui. Quando que eu vou iniciar uma coelha? Embora a gente já tenha falado isso lá na terceira parte dessa aula, a gente vai repetir algumas informações aqui importantes. Ó, isso varia conforme a raça, né? A própria puberdade de uma certa raça varia conforme vários fatores, o fotoperíodo. Normalmente o fotoperíodo estimula bastante a atividade reprodutiva quando ele é crescente. E aí essa coelha pode entrar na puberdade um pouco antes, tá? Mas o que nós recomendamos aqui é pelo menos 80% do peso adulto, o que dá normalmente 3,6 quilos, considerando animais de porte médio, principalmente Nova Zelândia branco, 3,6 quilos mais ou menos, e a sugestão é que se faça, tá, depois dos 6 meses. Não muito depois, porque essa coelha tende a engordar, e coelha gorda não reproduz, e nem antes, porque se eu entrar com essa fêmea muito jovem, eu posso prejudicar a longevidade desse animal ao longo aí dos próximos anos. E lembre-se, eu quero uma fêmea longeva, de preferência que fique mais de 3 anos na minha granja dando filhotes, ok? Então, a sugestão, 6 meses para cruzar a primeira vez.
Bom, aqui eu quero apresentar para vocês um trabalho que nós fizemos, um trabalho de pesquisa que nós publicamos em 2021 na Revista Brasileira de Cunicultura como um relato de caso. O que aconteceu, pessoal? Veja bem, nós tivemos duas situações distintas aqui em Bambuí, duas situações experimentais, onde em uma nós tivemos uma mortalidade muito alta e em outra nós conseguimos controlar a mortalidade a partir do momento que a gente ajustou algumas condições aí importantes, ok? Obviamente que aqui, quando você fala em instituição pública, nós temos vários problemas, principalmente relacionados à compra de ração. A nossa ração é comprada por licitação e, na maioria das vezes, não vem o que a gente gostaria, né? O que dificulta muito o nosso trabalho. Bom, mas eu queria mostrar para vocês as condições dos dois cenários, que tem muito a ver com o manejo reprodutivo que nós fizemos. Então, veja bem, antes, deixa eu só comentar que aqui em Bambuí nós trabalhávamos com um ninho fora da gaiola. Esse ninho fora da gaiola ele é muito interessante e depois que a gente passou a trabalhar com esse ninho fora da gaiola, a gente praticamente não teve parto fora do ninho, tá? E parto sem preparo do ninho, ok? Todas as coelhas preparavam muito bem o ninho, ok? Pariam dentro do ninho. E aí nós estamos falando aí, talvez, numa população de aí, total, mais ou menos umas 100 coelhas, ou seja, uma quantidade de coelhas considerável para gerar essas informações. Então vamos lá, olha só. Primeiro eu quero mostrar para vocês um cenário onde a nossa mortalidade estava muito alta, tá? Qual que era a genética que a gente trabalhava? Metade das coelhas da raça Nova Zelândia Branco e metade da raça Botucatu, ok? O sistema de alojamento que a gente adotava para essa primeira mortalidade era coelhas alojadas individualmente em gaiolas de aço galvanizado. Uma coelha numa gaiola comum, ok? Consideramos os dois primeiros ciclos, ok? Não consideramos programas de luz nessa primeira situação. O tipo de ração de qualidade intermediária, ou seja, não tínhamos uma boa ração e 90% dessa alta mortalidade pode ser explicada pela essa ração de baixa qualidade. É dizer, se você não tem uma ração boa para suas coelhas, a sua mortalidade vai ser alta, infelizmente. Por isso que a qualidade da ração tem que ser boa para sustentar a produção de leite e todo o processo reprodutivo. Então, muita atenção nisso. Bom, o fornecimento de ração era restrito na ausência de filhotes ou até o 20º dia de gestação e à vontade nos demais períodos. Então, a coelha só começava a comer à vontade no 20º dia de gestação ou quando ela tivesse filhotes. Aqui nós tínhamos 8 láparos por ninhada e um peso ao nascimento muito baixo. E, obviamente, a gente sabe que esse peso ao nascimento muito baixo influencia também na mortalidade. Vocês vão ver que no segundo cenário, a gente teve menos láparo por ninhada, porém um peso mais adequado ao nascimento, ok? Pessoal, e para finalizar aqui esse primeiro cenário, tá? A gente não utilizava suplementação vitamínica pós-parto intramuscular, o que a gente foi utilizar no segundo cenário, ok? Então, nesse cenário aqui, 39,6% de mortalidade, explicado em sua maior parte por uma ração de qualidade baixa e pelo baixo peso ao nascimento, que também tem a ver com a ração de baixa qualidade. Claro, nós estamos falando em quantidade de nutrientes que a coelha tem disponível para o seu processo reprodutivo. Se ela não tem uma quantidade suficiente de nutrientes, o peso do láparo é menor, porque o láparo vai crescer menos dentro do útero. Bom, no segundo cenário, eu quero que vocês observem que nós otimizamos as condições. E aí, cunicultor, eu quero que você observe sobre algumas condições que a gente acredita ser muito interessante para você aplicar aí na sua granja. Veja bem o que a gente fez para o segundo cenário. Bom, todas as coelhas nesse segundo cenário eram mestiças. E uma mestiça que era metade Nova Zelândia branco e metade Califórnia. Diferentemente do primeiro cenário, que a gente trabalhou com uma coelha de raça única. No segundo cenário, a gente trabalhou com coelhas mestiças, que, em teoria, são muito mais resistentes e mais prolíferas, principalmente as coelhas
que vêm da raça Nova Zelândia branca e Califórnia, ok? As mestiças dessas duas raças. Bom, essas coelhas eram alojadas individualmente em gaiolas de aço galvanizado, ou alojadas em duplas em gaiolas enriquecidas, ou em quartetos em baias com piso de cama. Então veja que mesmo em condições experimentais, a gente conseguiu reduzir essa mortalidade porque as nossas outras condições estavam otimizadas, tá? Continuando, a gente avaliou esses animais até os 3 primeiros ciclos reprodutivos, ok? E aí vem o segundo grande diferencial, além das matrizes mestiças, que foi importante, nós também administramos um programa de luz de 14 horas. Nós vamos falar sobre programa de luz quando a gente vai falar sobre medidas de bioestimulação, ok? Aqui ainda nessa aula de reprodução, em outra parte. Nós trabalhamos com uma ração de qualidade superior, e eu acredito que grande parte da baixa mortalidade está relacionada com uma ração de boa qualidade. Se você der boas condições para sua coelha trabalhar, ela tende a garantir uma maior taxa de sobrevivência dos seus filhotes. Claro, né? Principalmente coelhas de elevada habilidade materna, como, por exemplo, as mestiças Nova Zelândia branca ou Califórnia. Bom, demos ração à vontade durante todo o ciclo. Então, como a gente tinha dificuldade de controlar o consumo nas baias coletivas, o consumo individual, a gente resolveu dar ração para elas à vontade. Então, isso pode ter favorecido também. Mas lembrando, a nossa indicação é que você dê acima dos 150 gramas por dia, você dê quando você detecte que aquela coelha está prenhe. Ou seja, no diagnóstico de gestação, ela está prenhe, ela pode começar a receber ração à vontade até o desmame dela, ok? Bom, 6,7 láparos por ninhada, né? Um peso mais elevado do nascido vivo, o que depende também do número de láparos por ninhada. Se o número de láparos diminui, o peso do nascido vivo tende a aumentar, mas a gente sabe que está muito relacionado aqui também com o nível de nutrição. E nesse segundo cenário, nós tínhamos uma nutrição melhor. E também, nesse segundo cenário, a gente começou um manejo diferente, nós tentamos melhorar a nutrição desse animal, oferecendo também um suplemento vitamínico injetável, ou seja, nós administramos meio ml de ADE injetável aqui de maneira intramuscular, ok? Nesses animais, logo que a gente ia conferir esse animal no pós-parto, a gente já fazia esse ADE injetável. Em resumo, nós tivemos 39,6% de mortalidade no primeiro cenário, e 14% de mortalidade no segundo cenário. Bom, obviamente que fica aqui um comentário aqui, muito importante quando a gente faz experimentação, é que a gente não avaliou essas condições isoladas. Então, por exemplo, você me pergunta, qual que é o efeito da suplementação vitamínica injetável de ADE? Eu não sei te falar qual que é o efeito disso, porque a gente não avaliou de maneira isolada. Então, pessoal, fica aqui a sugestão de avaliar cada uma dessas implementações de maneira isolada na cunicultura, o que eu acho que seria muito interessante para trabalhos acadêmicos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado, tese de doutorado, enfim. Seria interessante avaliar cada uma dessas características, né, desses parâmetros, dessas ações, de maneira isolada. Aqui nós somente fizemos um relato de caso, falando, né, de cada um dos quadros, comparando cada um dos quadros de maneira diferente. Aqui no segundo, nós conseguimos 14%, que é inferior à taxa de mortalidade que a gente observa hoje na cunicultura, aí, que é por volta de 20% de mortalidade pré-desmame. Se tiver acima de 20% a sua mortalidade pré-desmame, olha, é preocupante. Se tiver abaixo, ela está, entre aspas, normal, porque a mortalidade é sempre uma coisa ruim para o cunicultor e ruim por questões de bem-estar animal. Nós temos que tentar abaixar o máximo possível. Mas sabemos que níveis muito baixos em cunicultura é muito difícil. A própria cunicultura europeia trabalha aí com valores de 5 a 10% de mortalidade pré-desmame, ok? Bom, e se a coelha não parir na data esperada, pessoal? Né? O que é a data esperada? É 31 dias?
Não, essa coelha pode atrasar, gente. Não nos esqueçamos que essa gestação pode ir para 32 até 33 dias. Mas depois, se ela tiver gestante e ela não parir, ela pode ter tido algum problema. Então, uma das soluções que você precisa estudar melhor junto ao técnico, ao consultor técnico que atende a tua granja, é justamente a possibilidade de utilizar a ocitocina intramuscular. O que acontece? Essa ocitocina é um hormônio indutor do parto, ok? Então, muitas vezes você pode salvar a vida de uma coelha que não consegue parir aplicando ocitocina, ok? Como que nós vamos fazer? 1 ou 2 ml, isso depende da concentração da ocitocina, que dá 20 unidades internacionais de ocitocina por animal. Aí você tem que ver a concentração da ocitocina aqui. E aí, pessoal, vamos chamar a atenção de uma coisa muito importante. Nós temos que ter cuidado com o uso descontrolado de medicamentos, tá? É muito perigoso a gente ficar utilizando muito medicamento na granja, né? Indutor hormonal é muito ruim. Até mesmo hoje, a utilização de antibióticos indiscriminado na granja tem sido muito criticada. Então, a nossa recomendação é que se você for trabalhar com ocitocina, o que pode ser interessante para suas coelhas, tá? Até mesmo para favorecer o parto delas, é que você também procure um consultor técnico aí, especializado em cunicultura, para estar aí vendo a melhor forma de administrar essa ocitocina, bem como a quantidade, ok? Bom, pessoal, para a gente finalizar então essa 7ª parte da nossa aula de reprodução, eu só quero falar para vocês do manejo de bandas, que é um conceito muito parecido com o nosso lote. A gente fala mais em lote, tá? Mas em outros países eles falam mais manejo de bandas e muitas vezes eles fazem até uma banda única. Então vamos começar entendendo o que seria essa banda única quando se fala em reprodução. Banda única é quando você cruza todos os animais da sua granja de uma só vez e assim você vai otimizar o seu manejo ao longo dos próximos dias. Se você cruza todo mundo de uma vez, você otimiza o cruzamento. Obviamente que nós estamos falando em condições de inseminação artificial. Não tem, você teria que ter muito machos para você fazer monta em manejo de banda única. Então, quando você utiliza banda única, né, como acontece na Europa, você faz a inseminação de todos no mesmo dia, vai fazer o diagnóstico de gestação no mesmo dia, vai colocar o ninho no mesmo dia, vai nascer filhotes praticamente ali em dias semelhantes, vai fazer desmame em dias semelhantes, ou seja, veja que tudo isso está sendo otimizado. Outra coisa que vai favorecer bastante o manejo de banda única é a possibilidade de sincronização do cio desses animais. A gente vai falar um pouco disso sobre medidas de bioestimulação. Bom, a má notícia é que não acredito que o manejo que nós brasileiros, né, latino-americanos de uma maneira geral, estamos preparados para fazer manejo de banda única, né? Exige muita tecnologia. Para dar certo, a gente tem que ter inseminação artificial bem implementada, alguma medida de bioestimulação para a gente garantir uma maior taxa reprodutiva, né? Um fotoperíodo muito bem controlado. Então, nós não temos condições de fazer manejo de banda única. O que nós indicamos é dividir em lotes, ok? 2 bandas, 2 lotes ou 3. É melhor dividir em 3 e espaçar os lotes, as bandas, em semanas, ok? O que nós recomendamos, pessoal? Nós recomendamos 3 ou 4 lotes, tá? Espaçados aí em 2 semanas, ok? Se você joga 4 lotes espaçados em 2 semanas, você consegue fechar os 56 dias, que é o indicado, o que nós indicamos aqui para intervalo entre partos em condições brasileiras. Então, se você trabalha com 4 lotes, 4 bandas, você espaça os animais 14 dias, a coelha que não ficar prenhe no diagnóstico de gestação, você já cruza ela logo em seguida, ela não fica muito tempo parada. Lembre-se que de 14 em 14 dias a gente está otimizando a utilização dos machos, porque ele não pode ficar muito tempo sem cruzar, ok? E 14 dias é um tempo muito bom para ele recuperar a produção espermática de boa qualidade, ok? Então pode ser que o melhor número de lote para vocês seja de 4
lotes ou até 3 lotes. Aí você teria que espaçar um dos lotes um pouco mais, não iria encaixar no calendário. De qualquer forma, fica aí a sugestão. Ou até 2 lotes também, isso aí depende muito da logística de entrega de cada conicultor. Beleza, pessoal? Então, essa 7ª parte finaliza aqui. Na 8ª parte, a gente vai falar de medidas de biosseguridade para depois começar a falar da inseminação artificial. Muito obrigado.